Certo rei estava doente e acamado, e por isso já não cumpria mais a sua função de monarca. O profeta foi visitá-lo e não foi visitá-lo como um arauto de esperança, como se supunha que alguém faça quando visite um enfermo. Pelo contrário, com uma mensagem pesada: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Foi assim que disse o profeta. À primeira vista parece cruel. Parece? Não, é cruel. Uma sentença dessas para quem está na cama faz qualquer resquício de esperança desaparecer. Mas nessa história, que é bíblica, está lá em Isaías 38, ela traz nas entrelinhas algo que pode e deve ser observado para que traga vida para mim e para você. A casa do rei estava em desordem. E aí podemos cogitar todo tipo de resultado que a desordem pode trazer para a vida de um rei, inclusive para o seu reino. Mas essa história teve um desfecho interessante, que convém muito a gente se apegar a ela. Quando o rei recebeu a mensagem de morte, ele mergulhou em si em uma autorreflexão e conversou com Deus. Lembrou de todas as coisas boas que já tinha feito e fez um novo pacto pela vida, ou seja, restabeleceu seu propósito pela ordem. Como consequência, ganhou uma nova chance para viver e a sua sentença de morte foi revogada. A mensagem que fica desta história bíblica é: desordem é sentença de morte, ou a desordem contribui para o seu fim, mas que pode ser revogada ou mudado com uma introspecção, uma autoanálise, um trabalho interno, gerando um novo propósito para a ordem. Olá, eu sou o professor Silveira e você está no Protocolo 33, um espaço para a inflexão. Você viu o título desse vídeo e clicou para ver o conteúdo. Eu sei. Tem uma dor dentro de você e você quer curá-la. Eu sei, eu já tive com exatamente a sensação que você está. E eu tenho uma pergunta que, por ser incômoda, dificilmente alguém já te fez. A pergunta é: você sente que, mesmo tentando tanto, a vida parece não andar para você? Você trabalha, faz o corre do dia a dia, planeja, começa coisas, mas, no fundo, existe aquela sensação estranha de atraso, de que você não sai do lugar. Como se você estivesse sempre quase chegando, mas nunca chega. É assim, né? Então, talvez o problema não seja a falta de esforço, nem a falta de capacidade. Talvez o problema seja desordem. Não aquela desordem óbvia da mesa bagunçada, do escritório desorganizado, mas uma desordem silenciosa que acontece dentro de você. A gente não percebe quando ela começa. Ela é sutil. Um dia você adia algo importante, no outro improvisa o que deveria planejar, depois troca o essencial pelo urgente e, quando percebe, está vivendo no piloto automático, reagindo, correndo, resolvendo, mas não construindo. É como se a vida estivesse cheia de movimento, vai lá, vem cá, mas vazia de direção. E isso cansa. Cansa de um jeito que você sente que está cansado, mas não consegue explicar o porquê de estar cansado. É a alma sentindo a bagunça da vida. No livro A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida, existe uma ideia que muda tudo. A ideia é que a desordem não é um detalhe da vida. É uma das raízes da nossa fragilidade. Porque uma vida desordenada ou desorganizada não sustenta nada por muito tempo. A pessoa começa, mas não termina. Promete, mas não cumpre. Planeja, mas não mantém.
e aos poucos vai perdendo algo precioso, a confiança dos outros e o pior, a confiança de si mesmo. Mas talvez o ponto mais profundo não seja esse. Talvez o ponto mais duro, o ponto mais difícil de lidar seja perceber que uma vida pode parecer boa por fora e ainda assim estar completamente desordenada por dentro. Trabalho em dia, família presente, responsabilidades cumpridas, mas sem um eixo, sem uma direção, sem um centro ou sem um rumo. E aqui tem uma coisa que faz muito sentido. Convém saber que ordem não é rigidez nas coisas, não é perfeccionismo, não é viver preso a regras. Ordem é dar a cada coisa o seu devido lugar. É entender que nem tudo tem o mesmo peso. Existe uma hierarquia, né? Que o importante vem antes do urgente, que o dever vem antes do conforto, que o essencial não pode ser sufocado pelo imediato. Quando isso se perde, a vida começa a se desfazer. No livro A Virtude da Ordem, o autor compara a ordem como a fundação de um prédio. Ela não aparece, ninguém a vê, mas quando falta, tudo desaba. E talvez seja isso que você esteja sentindo ou vivendo. Não um colapso visível, mas uma estrutura que não sustenta mais o peso da própria vida. E sabe o que é mais curioso? A mudança não começa com algo grandioso. Ela começa pequeno, quase invisível, quando você decide o que realmente importa amanhã, quando você cumpre o que disse que faria, quando você termina o que começou, quando você começa a colocar cada coisa no seu lugar, um dia de cada vez. É aí que a ordem começa a se estabelecer na sua vida. No livro A Virtude da Ordem, o autor não dá simplesmente um método para que possamos organizar a nossa vida, mas ele nos dá alguns conceitos sobre os quais é possível estabelecer uma metodologia para que a nossa vida siga organizada sempre. Primeiro, Francisco José de Almeida parte do princípio de que o tempo não é nosso, e sim um presente de Deus. Então, otimizar o tempo é uma forma de respeitar a Deus. Segundo o autor, para ter uma vida organizada, é necessário ter os dias organizados. Para isso, é necessário que você não tente encher o dia de atividades, mas procure colocar as atividades certas na ordem certa. Mas como fazer isso? Bom, seguindo os conceitos do livro A Virtude da Ordem, eu estabeleci alguns passos para que a gente tenha o dia da gente organizado, né? E são passos que eu uso na minha vida e eu quero colocar aqui nesse vídeo para compartilhar com você também. Primeiro passo, tenha um objetivo de longo prazo. Todos aqueles que chegam em algum lugar é porque tem um lugar para chegar. Ninguém vai a lugar algum sem saber que esse lugar existe. Então a primeira coisa é ter um objetivo de longo prazo. Isso vai fazer com que você saiba aonde é o seu lugar de chegada. Isso norteará todos os seus passos, ou seja, tenha um objetivo de longo prazo e não é ter em mente, tenha isso escrito em algum lugar. E depois, tudo que você for fazer de curto e médio prazo deve ser norteado por esse planejamento de longo prazo. Segundo, planeje o dia seguinte. Antes de dormir, escreva o compromisso mais importante do dia de amanhã, os horários fixos com seus compromissos para o dia de amanhã. Anote uma ação concreta que vai te encaminhar, te direcionar para o teu objetivo de longo prazo. Planejar o dia de amanhã evita fazer você acordar sem ter uma direção. Terceiro, comece o dia definindo o essencial. Antes de começar a trabalhar, pergunte: qual é a coisa mais importante que preciso fazer hoje? Defina no máximo de 1 a 3 tarefas realmente importantes para você executar naquele dia. Quarto, tenha nítido uma hierarquia dos afazeres, lembrando que o importante deve ser feito antes do urgente. E nunca se entregue às distrações nem às tarefas menos importantes antes de executar as tarefas principais. E lembre-se, o importante vem antes do urgente. Por quê? Porque o urgente é apagar incêndio
E se um incêndio existe, é porque o importante, que é a prevenção do incêndio, não foi feito. Faça sempre o importante e você praticamente nem vai ter o urgente para fazer. Quinto passo, sempre termine o que começou. Evite iniciar várias coisas ao mesmo tempo. Adote a regra, começar menos e concluir mais. A ordem cresce quando você cria o hábito de sempre finalizar as coisas que você começou. E um sexto passo é reserve alguns minutos para colocar tudo em ordem. No final do dia, quando você acabou as suas tarefas, organize o ambiente onde você executou essas tarefas e reorganize a sua agenda, reorganize as suas ideias, porque a ordem exterior ajuda a fortalecer a ordem interior. Lembre-se disso. Tá? E recapitulando aqui, antes de finalizar o vídeo, esse vídeo é rapidinho, espero que essas orientações, esse bate-papo, te norteiem para você melhorar a sua vida, organizando a sua vida. Então, recapitulando, tenha um objetivo de longo prazo, tenha anotado esse objetivo, planeje o dia seguinte, defina o essencial a ser executado no dia seguinte, priorize uma hierarquia das coisas a serem feitas, onde o importante vem antes do urgente. E no final do dia, reorganize o ambiente e reveja o seu planejamento. Achou simples o conteúdo desse vídeo? Sim, é simples, mas a eficácia de uma vida organizada a longo prazo, você não tem ideia do quanto vai te fazer a diferença. Estou finalizando a nossa conversa de hoje e talvez a essência da conversa de hoje, ou a mensagem que eu quero que fique para a sua vida, dessa conversa aqui, talvez você não precise fazer mais. Você quer alcançar mais, né? Você sente que merece mais. Você já viu muita gente menos capacitada indo mais longe que você. E você não entende por que você não sai do lugar. A mensagem aqui talvez você não precise fazer mais. Talvez você precise viver com mais ordem. Porque no fim das contas, a vida não muda com a quantidade de coisas que você faz. A vida muda e anda quando você dá direção para ela. Estou deixando um outro vídeo aqui para você continuar assistindo. Aproveita, já se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Um grande abraço. Nos vemos no próximo.